Muito bem, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável, do Instituto Samadhi. Hoje, excepcionalmente, nós vamos começar esse programa na terça-feira, tá? Mas possivelmente, a partir da próxima semana, esse programa ocorra todas as segundas-feiras, tá? Nós temos que alterar a data que começou nas quartas, depois passou para quinta, só que quinta-feira começou a colidir com algumas atividades que tem lá no Samadhi, como o curso de apometria. Então, para não acontecer essa sobreposição de atividades, a gente trocou para a data de hoje, né, terça-feira, mas a gente já está identificando que talvez seja melhor a data de segunda-feira, ok? Então, na próxima segunda-feira, nós vamos procurar ancorar esse programa, certo? Então, pessoal, o assunto de hoje, aliás, são dois assuntos, mais de um assunto, é a cúpula de cristal e as faixas de ressonância dentro da Via Láctea, tá? E todos esses assuntos que a gente está trazendo, eles têm conexão com o assunto, ou o instrumento principal de verticalização que nós estamos trabalhando agora, que são os ancoramentos, tá? Então, nós vamos iniciar justamente essa apresentação fazendo o nosso ancoramento, ok? Então, vamos lá. Mudou a página aí, né, pessoal? Sim, mudou. Ok, então vamos lá, muito bem. Então, começamos nosso ancoramento de hoje, colocando foco na respiração, fechando os nossos olhos, procurando, então, estabelecer a necessária interiorização para o ajuste da nossa base cognitiva, junto às estruturas de conhecimento mais sutis, que, de uma certa forma, nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos para uma zona além fronteira, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos, sentimentos e emoções aos mais altos degraus dessa multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a essa realidade. Sintonizamos para este ancoramento a supramônada, direcionada a esse projeto avatárico, suas mônadas, seus Voronandex, Lanonandex, Melquisedex, Voronandex. Sintonizamos a Aliança Unida de Planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sobre as diretrizes de Alcione, a Confederação Intergaláctica Local de Nebadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvoton. Mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para este encontro com os conhecimentos transcendentais. Tem um significado agregador para o nosso esforço ascensional, que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar dessa nossa busca por maior compreensão dos conhecimentos chaveados face à nossa até então imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras, os interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação desse espaço multidimensional, de cura e conhecimento. E assim encerramos esse assentamento com o mantra da transmutação. Kang Chanfan, Kang Chanfan, Dijai Shiva Om Shivankara, Dijai Shiva Om Shivankara, Harion, Harion, Harionkara, Hari Hari, Hari Hari, Om Hari Onkara. E que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além dos nossos horizontes. Selamat Mai.
Muito bem, pessoal, então, vamos voltando. Vamos voltando. E, assim, mudou a tela aí, né? Vou ver aqui. Ok. Olha só, nós... quem sabe, me diga aí, quem sabe por que a gente faz o ancoramento ao iniciar a apresentação? Quem é que tem uma ideia aí da razão desse procedimento? Podem falar aí, sem medo de ser feliz. Olha só, pessoal, a gente faz assim o ancoramento no início, né, da apresentação, porque esse instrumento ele permite a sutilização da nossa percepção. Ou seja, quando você faz o ancoramento, você, de uma certa forma, trabalha uma espécie de transmutação da mente, né? Porque a gente tem, na verdade, na encarnação, duas mentes, né? O mental inferior e o mental superior, ok? E o mental inferior, que é esse aqui, ó, que está nos orientando, né, na percepção aqui dessa realidade material, ele tem uma programação para entender as coisas desse mundo, certo? As coisas desse mundo, né? Os filmes, as novelas, todas as atividades, né, voltadas ao cotidiano aqui material, ok? Mas nós temos também uma mente superior, que a gente chama de mental superior, que não, em tese, ele não está aqui, ele não está nesse quadrante aqui material, ele não está na quarta dimensão, tá? Ele se encontra em oitavas acima, ok? E quem tem condições, a mente que tem condições de melhor captar esse tipo de informação que a gente deslindra aqui, ou busca deslindrar, é justamente o mental superior. Então, quando a gente faz o ancoramento, né, de uma certa forma, nós estamos buscando a vinculação dessas duas mentes, tá? Para quê? Para que a gente possa ter um melhor entendimento. Porque muitas coisas que são aqui colocadas, o entendimento ele se dá de uma forma intuitiva, né? Quando as pessoas vêm, né, para esse tipo de assunto de natureza transcendental, com o espírito, tá, do mental inferior, encontra muita dificuldade, pode, né, encontrar muita dificuldade no entendimento, né, das informações que são passadas. Por quê? Porque quem tem a reminiscência desses assuntos no seu hardware é o mental superior, não é o mental inferior, entendeu? Então, por isso que é necessário a gente fazer, sempre no início, né, da apresentação, um pequeno ancoramento, justamente para conectar, né, essa nossa percepção aqui, ligada ao do mental inferior, uma conexão com a nossa outra mente, para que ela, inclusive, se aproxime, possa entrar no holograma, né, e começar a participar, sabe, dessa experiência. E essa outra função do ancoramento, né, ele é de fundamental importância para o processo final que a gente busca aqui, que é a ascensão planetária, né? Então, quanto mais você conseguir a aproximação do seu mental superior, tá, dentro dessa experiência encarnacional aqui, você está facilitando as coisas para depois, entendeu? Para não haver um choque de realidade, certo? Depois, porque porque essa aproximação do mental superior nos ajuda a despertar. E quanto mais conhecimento a gente tiver sobre as coisas que vão além desse mundo aqui, fica depois mais fácil, sabe, de
se receber as outras informações que hoje nós não temos acesso, sem nos perturbar. Okay? E que se houver, por exemplo, perturbações, né, se houver choque de realidade, o que ocorre? Você volta a reencarnar, sabe? Acontece uma nova encarnação. E uma nova encarnação é sempre uma loteria. Tenham isso em mente. Outro dia eu vou falar melhor sobre isso, ok? Então, vamos entrar aqui no nosso assunto, e, para tanto, eu convido a todos tomarem aí a pílula vermelha, tá? Nos ajuda a ter uma melhor percepção desta realidade, ou do que está oculto na realidade, ok? Então, vamos lá. Vamos passar aqui a nossa tela. Só deixa eu encontrar onde é que está. Nossa tela. Ok, mudou a tela aí, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Mudou. Então, inicialmente aqui, vamos falar da cúpula de cristal. Quem é que já ouviu falar desse instrumento? Não lembro. Oi? Já ouviu falar? Não. A cúpula de cristal, assim, são vários instrumentos, tá, que estão na quinta, sexta dimensão, que a gente, tendo conhecimento da sua existência, eles podem servir como potencializadores, tá, das nossas conexões, ou seja, são mais instrumentos que a gente pode colocar, né, à disposição dos nossos ancoramentos, tá? E a cúpula de cristal é um deles, ok? Então, vamos lá. Nós já vimos, numa apresentação anterior, né, sobre a Mérkaba, que a Mérkaba também é um instrumento, né, de proteção e conexão, que a gente tem que fazer uso, aproveitar, para facilitar esse processo de ancoramento, e até mesmo o nosso processo de defesa psicoenergética, entendeu? Nós já fizemos uma apresentação sobre a Mérkaba, e futuramente eu vou preparar uma outra apresentação, aprofundando um pouco mais, tá, as informações e os conhecimentos sobre a Mérkaba, ok? Se der tempo, no próximo domingo, inclusive, lá no Samadhi, eu vou fazer, durante a nossa exposição, eu vou fazer, propor, né, para o pessoal, uma meditação com a Mérkaba, entendeu? Que é um exercício também de formação desse instrumento aí de proteção e instrumento ascensional, ok? Então, é o seguinte, a cúpula de cristal, ela entra hoje dentro dessa fase de transição planetária. Me desculpa, ele saiu planetária, depois eu vou corrigir isso aí, é planetária, né? De transição planetária que nós estamos vivenciando na atualidade, tá? Dentro do projeto maior. Qual que é o projeto maior? É o projeto micaélico, ok? Esse projeto, que a gente chama de projeto micaélico, ou projeto avatárico da Terra, ele teve início mais ou menos há uns 650 mil, 700 mil anos, na nossa linha de tempo, ok? E na verdade, assim, eu acho que... Não, peraí, eu estou confundindo as datas. Olha, ele pode ser um pouco mais recente. Um pouco mais recente, assim, tipo uns 500 mil anos para cá, tá? Porque 650 mil anos, 700 mil anos, por aí, foram eventos que aconteceram na Via Láctea, né? Mas não nessa nossa realidade de 4D, tá? Que justificam a presença da humanidade, essa humanidade que está aqui na Terra e nos outros 36 ou 37 planetas de exílio, tá? Aqui no nosso setor, ok? Então, o projeto micaélico, ele surge logo após esses eventos, quando? Quando ocorreram as migrações, ou seja, os exílios, né? Os exílios planetários. E aí, por que foi realizado ou formatado um projeto? Justamente para dar chance dessas consciências que foram exiladas ou aprisionadas, de uma certa forma, poderem se recuperar,
Então, foi formatado o projeto Micaeli, tá? Justamente para isso, para que possa haver o resgate dessas almas, né? Que veio ocorrendo ao longo do tempo, principalmente quando existiu a fase da Atlântida 4, o Atlântida 5, da quinta dimensão, já que nós estamos na quarta dimensão, né? Mas, ao longo dessa jornada, muitas intervenções negativas ocorreram, que, de uma certa forma, prejudicaram o objetivo, né, desse projeto, do projeto Micaélico, ok? Mas, como tudo no universo bariônico tem início, meio e fim, nós estamos no fim desse projeto, ok? Mesmo estando no fim desse projeto, existem, assim, várias providências que têm que ser tomadas com vistas aos interesses que estão colocados, né, principalmente do lado, né, que a gente chama de espiritualidade, e esse projeto ele possa ser findado de uma forma definitiva, ok? E aí vem aquela pergunta, sim, mas aí, o que isso significa? É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, é o fim do projeto micaélico, ok? E aí, isso depende também da concepção que a gente tem sobre o fim do mundo, né? Porque, evidentemente, é o fim da nossa civilização, dessa civilização que está dentro desse projeto, né? Mas o que ocorre? As consciências que estão participando dessa experiência, né, de acordo com a sua evolução multidimensional, elas, possivelmente, vão ser alocadas para outros projetos. Mas qual que é o detalhe? É que esses outros projetos podem ser melhor ou pior. Isso vai depender muito, sabe, desta evolução de cada um, que vai encontrar ressonância com a sua vibração. Entendeu? Então, eu posso dizer que conforme a vibração de cada um, né, depois que terminar esse projeto, vai ser alocado para uma experiência que tenha consonância com aquilo que vibra, ok? Então, é importante trabalhar nossas vibrações, né? Manter sempre uma boa vibração. Dentro dessa fase aqui de transição planetária, tá? Que, repito, é a fase final de um projeto cósmico. Essas fases, elas acontecem em todos os projetos que existem dentro do cosmos, né? Então, se a gente for pensar que a maior parte das estrelas, elas são carreadores de vida, né? Algumas inconscientes e outras conscientes, isso acontece, então, a todo momento dentro, sabe, desse nosso universo, que vai, claro, muito além da Via Láctea, tá? Mas vamos aqui nos fixar dentro desse nosso aglomerado, né, de estrelas que dão, né, vazão a trilhões, né, de vidas, ok? Então, assim, dentro dessa fase, nós temos vários procedimentos, né? Um deles, por exemplo, foi a transição harmônica, que aconteceu, não é a transição harmônica, é a convergência harmônica, que aconteceu lá por 1987, e ficou decidido que, em função da transição planetária, né, e do fim do projeto, todos aqueles que reencarnarem, que desencarnassem a partir de 1990, não mais retornariam para a Terra. Então, esses que vão desencarnando, né, que é o nosso caso, à medida que a gente vai desencarnando, medido o que a nossa frequência, a nossa vibração, e aí é encaminhado por um outro projeto, ok? Um outro projeto, um outro planeta, podendo ser na Via Láctea ou em outra galáxia, né? Lugar é que não falta. O problema é a qualidade do lugar, né? Como eu já disse, pode ser um planeta melhor ou pior do que esse, né? Isso quando não ocorrer o que a gente chama
da cereja do bolo dessa experiência aqui, que é a ascensão planetária. Então, o que vem a ser a ascensão planetária? É a condição que a consciência, ou o avatar aqui, ele adquire, tá? Que lhe possibilita sair da prisão, né? Sair do holograma Terra, e podendo, então, voltar para a sua comunidade cósmica, se assim desejar, ok? Depois a gente vai fazer uma live exclusiva falando dessas possibilidades, né? O que acontece, né, no processo ascensional ou no processo quase ascensional, ok? É um assunto, então, para um outro dia. Tá bom, pessoal? Então, assim, e aí vão perguntar, não, mas então, assim, se quem desencarna, né, a partir de 1990, não volta mais para cá, porque eles têm que ir no espaço, mas aí como é que fica? Porque o mundo tem cada vez mais gente, né? Vocês verem, o mundo tem cada vez mais gente, tem mais pessoas. O fato é que quem está nascendo são aqueles que já estavam na fila da encarnação, certo? E aqueles que estão sendo resgatados dos umbrais. Por quê? Porque tem que dar mais uma chance para esse pessoal. Por exemplo, porque se passar muito tempo num ambiente negativo, né, em tese, a tua vibração vai estar negativa, ok? E aí o que vai acontecer? Você vai ser deslocado para um planeta, né, consoante a sua vibração. Então, como essas pessoas estão aprisionadas no umbral, mas necessariamente não são almas umbralinas, o que ocorre? Eles estão dando mais uma chance, né, para ver se melhora a vibração. E aí o cara é mandado para um lugar um pouco melhor, né? Ou menos pior do que a Terra, mas não tão ruim como se simplesmente fosse mandado agora, né? Saído do umbral, o cara vai para as piores condições, né, de experiências existenciais, ok? Então, dentro então dessa fase, né, do projeto micaélico, que a gente chama atenção planetária, a gente tem uma nova configuração dessa cúpula de cristal, porque ela já existia há muito tempo, há muito tempo. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu ver se trocou aí para vocês. Não, vamos lá, peraí. Então, aqui aí são exemplos, tá, de ambientes em que, ao desencarnar, né, conforme a nossa vibração, a gente pode ser alocado, né? Aqui, onde está, eu estou passando aqui o cursor, ó, vocês estão vendo aqui, ó, na esquerda, ou seja, pode ser alocado, tá, por um local em que possivelmente a experiência seja um pouco pior do que na Terra, porque parece aqui ser um ambiente arcaico, né? Não é um ambiente tecnológico. Então, a gente poderia dizer assim, seria um exemplo da Terra há uns 20 mil anos, né? Seria um ambiente um pouco difícil de se viver, né? Ou poderia se ir para um ambiente mais tecnológico, mas como aqui, ó, estou colocando aqui, ó, o cursor, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tecnológico, mas ao mesmo tempo também negativo, né? Ou você pode ir para um ambiente como esse aqui, ó, tecnologicamente mais desenvolvido, né? Ou esse aqui, onde está agora o cursor aqui, ó, e mesmo assim ainda se constitui como uma prisão, porque você não pode sair dele, entendeu? Ou seja, nessas situações não ocorreu o quê? A ascensão, que é aquela condição de você poder sair de uma situação prisional, por melhor que ela seja, né? E poder, então, participar, voltar para a sua comunidade cósmica, né? Aqui a gente põe aqui uma imagem aqui de uma espaçonave, justamente para fazer uma analogia a essa possibilidade, né? Você pode ir para um mundo
ou por seu mundo, né, original, e que possivelmente esteja mais desenvolvido do que o nosso aqui atualmente, né, na Terra, ok? Porque, assim, vamos dizer que você seja originário de Sirius, ok? E que você está aqui na Terra. Tem alguém com o microfone ligado aí, por gentileza? Olha só, você está tendo essa experiência aqui na Terra, né? E digamos que você seja originário de Sirius. E aí o que ocorre? Digamos que você está aqui já, assim, uns 4.000 anos, tá? Está preso aqui há uns 4.000 anos. Veio para cá para participar de uma experiência, né? Você nem era exilado, nem prisioneiro, mas veio, né, com a sua equipe para observar aqui o que acontece, e aí acabou entrando aqui no holograma e ficou preso, tá? Em razão da dualidade, né? E ficou 4.000 anos preso aqui, entrou na roda de Sansara, né? E agora você despertou. Depois de um tempão, você despertou e conseguiu carrear as condições para sair daqui, né? Então, você ascensionou. Só que tem um detalhe, né? Esses mundos, nas outras dimensões mais sutis, fora aqui da nossa, né? Eles têm, você tem que considerar que houve um avanço de 4.000 anos, um avanço tecnológico lá, entendeu? Então, quando você volta para lá, você volta para uma sociedade ainda mais modernizada. Então, você tem que ter uma adaptação para chegar nesse local, né? Senão é que nem aquele filme, né? O Matuto na Cidade Grande, entendeu? Porque aqui na Terra a gente tem um desenvolvimento, só que em outros mundos que não são de prisões, o desenvolvimento, em tese, ele ocorre de uma forma muito mais acelerada, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aí. Vamos aqui. Deixa eu abrir aqui o slide. Aí. Então, agora estão visualizando aqui a cúpula de cristal. Quer dizer, esse aqui é um desenho, tá, ilustrativo, não significa que seja assim, tá? Mas, como a gente tem necessidade de colocar forma às coisas, né? Podemos imaginar que seja uma estrutura como essa, só que talvez muito maior, né? Então, olha só, a cúpula de cristal é uma formação que a Terra, né, que aterrou na Terra ou nas dimensões próximas da Terra, na quinta dimensão, há milhões de anos e cria uma base interdimensional na 5D, conectadas às naves, portais e hierarquias envolvidas em pesquisas existenciais sobre projetos genéticos e raciais dos filhos paradisíacos, acompanhando o progresso de cada um desses fractais. Está errado aqui, né? Vou consertar. Atuando como coordenação de uma rede, uma central de informações para esses setores multidimensionais. Então, esse é um instrumento de, digamos assim, de diplomacia informacional, né? Porque ele facilita o trabalho desses vários grupos que fazem experiência aqui na Terra, fazendo o quê? Centralizando as informações. Então, poderia ser um tipo de um arquivo acástico em que foram, né, colocadas as informações relativas ao monitoramento que ocorreu, né, ao longo da história da nossa civilização. E hoje, nessa fase aí de transição planetária, o que ocorre? A cúpula, ela, de uma certa forma, ganha ou modifica a sua missão. Ela se adapta às exigências dessa fase de transição planetária, né? Então, aqui, ó, a missão do Conselho da Cúpula de Cristal hoje é promover a seleção natural daqueles que demonstram verdadeira capacidade, enquanto gradualmente transferem os indivíduos menos evoluídos para mundos inferiores e mais primitivos,
e mais primitivos, a fim de possibilitar sua progressão. Além disso, cabe ao Conselho determinar o destino daqueles que serão sujeitos, opa, fiz aqui um cacaca, peraí, deixa eu recuperar aqui, que voltou aqui, determinar o destino daqueles que serão sujeitos à segunda ou terceira morte cósmica, com suas almas. Peraí. Com as suas almas e sua essência, no eu sou, sendo desintegradas. Então, vamos lá. Esse trabalho aqui da cúpula de cristal, então, hoje, ela tem também essa função de fazer praticamente a seleção do joio e do trigo, né? Para quê? Para ir alocando essas consciências que participam dessa experiência existencial, né, aqui, né, no nosso planeta de exílio, ok? Só que tem, por exemplo, essa informação aqui, ó, segunda e terceira morte. O que vem a ser isso? São informações que, via de regra, as religiões não contam. Não contam porque para não assustar as pessoas, né? Porque um dos focos do projeto micaélico não foi transmitir conhecimento, mas sim trabalhar o aspecto ético-moral desta humanidade, tá? Que estava muito, muito desvirtuada em função da sua participação em guerras cósmicas, né? Então, naquele momento, a preocupação foi com o ajuste ético-moral, ok? Então, assim, essas populações que estão aqui na Terra e nas experiências paralelas, nessas outras 37 planetas de exílio, né, que nos informa aí o Espiritismo, eles já vêm de outro exílio, aquele exílio que eles falam lá de Capela. Então, assim, se quem está já nesse segundo exílio e não se reforma e não se modifica, né, continua sendo o mesmo, que só não faz coisas piores porque não tem as armas nas mãos, né? Esses são cartas que se consideram fora do baralho. Então, podem entrar, né, nesse processo de extinção cósmica, ok? Mas não é o caso das pessoas que estão participando aqui desse evento, né? Porque quem está participando desse evento, possivelmente sejam pessoas que estão codificadas pelas suas hierarquias, né? Enquanto que o resto da humanidade está preocupado com as coisas da Matrix, né? Os encantos, as informações da Matrix aqui da 4D. Essa informação que nós trabalhamos aqui são coisas que estão além, né, dessa nossa dimensionalidade, ok? São informações que quem tem o interesse é o nosso mental superior, porque ele está fora, né, dessa prisão holográfica, mas de uma certa forma ele também está contingenciado, né, em algum lugar fora daqui. E aí ele, como tem a memória cósmica e conhece, né, o passado e o presente, ele tem, mais do que nós, todo o interesse, né, nesse tipo de assunto, por quê? Porque ele fortalece a possibilidade, né, da tão sonhada ascensão planetária, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu mudei. Mudei. Então, olha só, por essa razão, levaram almas do umbral a encarnarem na Terra nos últimos 30 anos, sendo causa do decaimento da energia, tanto do planeta quanto da humanidade. Esse fenômeno visa promover uma espécie de seleção natural entre luz e trevas, conforme descrito pelas pessoas contatadas, né, contribuindo para os futuros processos de escolha dos fractais que participarão ou não de outros projetos existenciais. Então, vocês lembram quando eu falei da convergência harmônica, que foi um conclave, um concílio, um conclave entre esses grupos, essas hierarquias que
de uma certa forma, controlam essa experiência que acontece aqui na Terra. Então, foi um tipo de reunião para equalizar o interesse de todos, porque são várias hierarquias de origens diferentes, né? Nessas hierarquias, por exemplo, tem representação das Pleiades, tem representação de Canopus, de Sírios, da constelação de Cisne, ou seja, de Vegas, de vários locais aqui do braço de Órion, né, em que os seus participantes, né, os seus nacionais, vamos dizer assim, estão fazendo parte dessa experiência aqui, seja como exilado, seja como prisioneiro, ou seja como um funcionário dessas hierarquias que acabou ficando preso aqui, nessa experiência, ok? Porque uma coisa assim, quando você está fora dessa experiência aqui da quarta dimensão, você está numa outra dimensão, na quinta ou sexta, né? Você tem uma outra percepção que não está, digamos assim, desequilibrada pela dualidade. Assim, estando de fora dessa experiência aqui, né? Que a situação que a gente passa aqui, ela não é tão difícil assim, né? Mas quando você entra para dentro do aquário, você percebe o peso, né, de toda essa poluição energética que a gente vive, e muito facilmente esses seres também podem acabar entrando nos emaranhamentos dos problemas da humanidade. E aí entra na roda de Sansara. Até mesmo porque um dos mecanismos dessa experiência aqui, nesse planeta, e talvez nos outros planetas de exílio, seja a tal da lei do esquecimento. Então, fica muito mais fácil você entrar, né, na dinâmica da matriz de controle, né, e esquecer, né, o seu propósito ao ter entrado aqui, entendeu? Outro dia eu vou entrar mais nesses detalhes para a gente explicar, para não ficar uma impressão um pouco desajustada, tá? Dessa coisa da lei do esquecimento, que muitos podem dizer assim, pô, mas isso é uma sacanagem, etc. Tal. Tem uma razão de ser, tá? Nós vamos conversar outro dia, de uma forma com mais tempo, para a gente entender esse mecanismo, tá? E poder criar estratégias para superar essa situação, entendeu? Então, não é o entendimento pelo entendimento, pelo diletantismo, não. É sempre com vistas a construir, né, a nossa possibilidade de se tornar sancionável, ok? Então, vamos lá. Olha só, essa compilação é o desfecho de milhões de anos na escala temporal humana, desde o processo de encarnação em Capela, Talsete, Coronac, Maldek, Marte, Arcturus IV, Shaula, Argus e outros planetas, que viram suas almas serem transferidas de um lugar para outro, proporcionando oportunidades a um vasto número de almas. No entanto, na Terra, muitas delas persistem em se envolver em energias negativas e promover a discórdia. A decisão final será proferida no planeta nos próximos anos, dando início a um novo ciclo de seleção, ok? Então, assim, ir se preparando para o que poderá vir pela frente, né? E nessa etapa desse projeto existencial, tá? A gente tem que ter em vista de que a salvação hoje é individual, ela não é mais coletiva, entendeu? Passou o tempo em que coletividades inteiras ascensionavam. Hoje, por toda a confusão que se estabeleceu, por todas as infiltrações que ocorreram no projeto, né? E justamente por estar na última fase do projeto, quem tem condições de, digamos assim, de sair dessa condição de aprisionamento é uma minoria da humanidade. Justamente aquela minoria
que, de uma certa forma, conseguiu se conectar com a sua egrégora, se conectar com as suas equipes, né? E começa a receber essa influência ascensional, né? Fazendo com que procure a cada dia entender melhor essas informações que estavam escondidas ou guardadas, né, de uma humanidade que não tem interesse em questões de ordem multidimensional, né, que estão mais preocupadas em satisfazer as suas necessidades do dia a dia. Né? Então, assim, essa situação, ela faz parte do senso comum, o senso médio da humanidade, que é a maior parte, a minoria, é uma minoria que está buscando esse tipo de conhecimento transcendental que possa nos tirar daqui. Por quê? Porque, de uma certa forma, tem codificação, tem ressonância, sabe? Com aquela sua parte que vai além da quarta dimensão. Mas isto, quando ocorre, essa abertura, ela tem que ser aproveitada com que? Com a nossa vontade, sabe? A nossa vontade do quê? De sair da zona de conforto e procurar, né, essas informações que realmente possam nos tirar daqui e mudar o nosso comportamento, ok? Então, vamos lá, vamos à frente. Olha só, então, até aqui, até o slide anterior, nós estávamos colocando uma informação sobre a cúpula de cristal, para quê? Para que esse instrumento ele possa também ser aproveitado nos nossos ancoramentos, entendeu? Então, é importante a gente colocar no nosso ancoramento a ressonância com a cúpula de cristal, por quê? Porque ela está próxima de nós, ela está na quinta dimensão. A cúpula de cristal, ela tem uma função de identificar quem pode sair, ou quem sair do holograma, né, ou quem ainda não tem condições de sair de uma situação prisional. Então, por isso, é de fundamental importância a gente integrando essas estruturas no nosso ancoramento, ok? Então, é por isso que eu estou trazendo essas informações, tá bom? Depois eu mostro como a gente faz essa inclusão nos ancoramentos, tá? Então, aqui a gente entra num outro assunto, tá? Mas que também tem relação com essa questão da nossa situação, como é que eu posso ser multidimensional dentro da nossa galáxia, tá? Então, aqui são as estruturas biológicas na multidimensionalidade. Ó, nós temos uma tendência a conceber exclusivamente a realidade biológica na dimensão que nos encontramos, né? Então, o pessoal pergunta assim, ouve falar, né, de disco voador, etc. Tal. Mas onde é que está? Não se vê isso, coisa e tal. Não, não se vê, por não se ver, não significa que não existe, tá? Mas não se vê porque, principalmente, a maior parte dessas estruturas não está na nossa dimensão. Estão na quinta, sexta, sétima dimensão, né? E só que eles têm tecnologia para fazer o decaimento e entrar na quarta dimensão. Mas isto só quando necessário, quando muito necessário. Porque, via de regra, eles nem podem fazer isso. Porque existe uma lei uma lei da federação, né, de que coletividades avançadas, pelo menos do ponto de vista tecnológico, não podem interferir no desenvolvimento de humanidades, ou de seres, ou de comunidades menos desenvolvidas, entendeu? Então, por essa razão, a gente não tem, hoje, esse convívio, né, com os seres que estão nas outras dimensões, como no passado se teve, né? E a gente pode ter acesso a muita literatura que hoje para nós parece mito, né? Parece mito, mas são relatos de antigas civilizações das suas experiências com esses seres que eles diziam que vinham do céu, ok? Só que tem um detalhe, os povos antigos eles não faziam muita interpretação, eles escreviam aquilo que eles viam,
Hoje nós, né, com o desenvolvimento, né, da literatura, da forma de escrever, etc., tal, da interpretação, a gente muito menos, eu acho que escreve fatos e escreve mais a nossa impressão com relação aos fatos, a nossa interpretação dos fatos, né? Então, hoje a gente pode inventar mais, mas eles, na antiguidade, inventavam menos, ok? Então, da mesma forma que julgamos a vida biológica, que ocorre exclusivamente na 4D, mas só que não é bem assim. Nós estamos submersos em uma realidade bariônica. Abaixo da nona dimensão, também são estruturas bariônicas que se manifestam. Então, nessas dimensões, a manifestação dessas individualidades também se dão de uma forma biológica, porém, em planos dimensionais mais sutis, de forma podemos conceber que a manifestação biológica ocorre além da 4D. Então, é bom a gente ter em mente, tá, essa realidade, tá, de que a forma bariônica ou física, ela não se dá apenas na nossa, digamos assim, franja de manifestação vibracional, mas ela se dá em outras. Como o universo bariônico ele se apresenta abaixo das 9D, da nona dimensão, né, a gente, então, pode concluir que a vida biológica ela ocorre até a 8ª dimensão, ok? Só que em planos mais sutis, tá bom? É por isso que a gente não tem esse acesso visual, né? Porque a faixa da nossa possibilidade de percepção, né, das imagens, ela é muito limitada. Então, olha só, agora eu quero que vocês observem essa imagem, tá? Ela é da Via Láctea, ok? Esse maravilhoso aglomerado, né, de universos e vida, a nossa Via Láctea. Ela tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luzes, né, de ponta a ponta, ok? Agora veja só o seguinte, onde nós estamos no nosso universo, na Via Láctea, ok? Olha só, nós estamos aqui, ó, na borda. Estão vendo aqui, ó, um desenhozinho assim da Terra, o Sol, a Terra. Só que aqui, na verdade, esse desenho aqui, ele é exemplificativo, tá? Porque, na verdade, a gente não conseguiria nem ver o Sol, tá? Mas aqui é para informar que nós estamos aqui, ó, na borda da Via Láctea, tá? Olha só, mas veja em sua formação onde nos encontramos. Nós estamos na sua periferia. Só que isso não é obra do acaso, tem uma razão vibracional. Então, o que ocorre? Quanto mais é, 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 condensado é a forma física, tá? Mais na borda se encontra esses seres, que no caso somos nós, né? E aí, quanto mais sutil essa composição, mais próximo do centro da galáxia se encontram. Agora, por que isso? Primeiro, porque aqui é praticamente um laboratório de experiências, que acabaram aproveitando também como exílio planetário, ok? Então, todo laboratório tem que ter, né, um mecanismo de segurança para quê? Para não infectar o meio ambiente. Então, por isso que a gente fica isolado e dentro de barreiras de frequência. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui a gente pode entender como se fosse uma barreira de frequência, tá? Onde não é possível sair a nossa emanação eletromagnética, as nossas formas de pensamento, as nossas formas de sentimento, que são pesadas, né? E poderiam, então, infectar outros universos dentro da Via Láctea. E tem outra razão também, para que a gente esteja mais na borda, porque quanto mais materializado, né, o ser no universo bariônico, menos
capacidade tem de receber, de suportar as emanações que vêm do centro da Via Láctea. Então, quanto mais sutil o corpo, mais resistência tem com relação às vibrações que emanam do centro da Via Láctea, que, de uma certa forma, organizam, né, a vida em torno desse disco, ou dentro desse disco, né? Agora, por outro lado, né, esse maior afastamento, tá, do centro da Via Láctea e uma menor exposição ao tipo de energia que vem de lá, o que ocorre? Também nos deixa mais expostos a energias pesadas, né, que acabam se constituindo nos umbrais, que tanto assombram, né, as populações aqui da Terra e possivelmente desses planetas de exclusão, ok? Então, quanto mais a gente puder se sutilizar, mais nós ficaremos isentos dessas influências que, de uma certa forma, nos prendem nesses mundos de quarta dimensão, ok? Então, assim, onde estamos no universo? Galáxia Via Láctea. Uma entre bilhões de outras. Olha só o tamanho do universo, né? Só a Via Láctea, para nós, é um universo, né? Um universo que tem, dizem aqui, ó, que tem aproximadamente mais de 200 bilhões de estrelas. Esse disco aqui, ele concentra mais de 200 estrelas. Agora, o detalhe do tamanho das coisas, do nosso tamanho para essas estruturas, né? Vejam bem, a estrela mais próxima do Sol, certo? Do Sol, a estrela mais próxima é a Alpha Centauri, a constelação mais próxima lá de Alpha Centauri, ela está a 4 anos-luz de distância da Terra, do Sol, né? Aqui do nosso sistema de Montmartre. 4 anos-luz. O que significa isso? Que nós temos que, de acordo com a nossa tecnologia espacial de hoje, tá? A gente teria que viajar durante 4 anos, de domingo a domingo, na velocidade da luz, certo? Sem feriado, sem fim de semana. Viagem constante para chegar em Alpha Centauri, que é a estrela ou a constelação mais próxima do nosso sistema, né? Então, por aí vocês podem ter uma ideia do tamanho dessa estrutura, né? Que é só uma estrutura dentro do universo que tem trilhões desse tipo de estrutura, entendeu? Então, assim, o universo é enorme, enorme, né? E nós somos como se fôssemos um átomo de um grão de areia, né? Se a gente for comparar em termos de grandeza. Agora, isso, com relação a esse tamanho físico, ele não encontra correspondência com relação à essência. A essência é gigantesca. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma estrutura maior, né? Nós somos fractais de alma. Nós somos fractais de seres que têm, então, o tamanho, né, dessas estruturas universais, ok? Então, não se deixem levar pelo nosso pequenino tamanho físico, porque o que interessa é o potencial, né, dinâmico de vida, de conhecimento que a gente guarda dentro da nossa estrutura. E nós fazemos parte de algo maior, né? O corpo físico é só, digamos assim, uma interface de um corpo muito maior, né? Dizem que até Nebadon a gente tem mais 32 corpos, ok? Mas essas coisas a gente vai deslindrando à medida em que a gente vai pesquisando, vai buscando mais informações. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, esse quadro aqui eu já tinha passado em outras oportunidades, tá? Mas ele é interessante porque vocês estão vendo aqui, ó, a Via Láctea, e todos esses pontos aqui podem ser estrelas como galáxias maiores até do que essa aqui, ó, tá? Nossa, né? Que estão
muito longe, né? E a gente está vendo aqui os seus sinais luminosos, ok? Aí, quando a gente vai para esse quadro, para se ter um tamanho, assim, uma ideia do tamanho, né, do universo, ou do multiverso, ou do multiverso, a gente fica assim um pouco impressionado, estarrecido, porque toda aquela estrutura do slide anterior está aqui dentro, ó, desses 4%, tá, do que é composto o universo, a matéria que é composta o universo, que é a matéria bariônica. Ela está aqui, ó, 4%. A maior parte da constituição do universo, ou dos universos, né, de matéria escura e energia escura. Então, por aí vocês têm uma ideia do tamanho desse trem, entendeu? E o que tem para a gente no futuro, assim que ascensionar, poder explorar, entendeu? O barato é esse, tu poder explorar. Então, tu sai de uma situação de constrição para uma situação de liberdade consciencial, que te possibilita, então, circular por esses espaços, né, com uma tecnologia muito superior e diferente dessa que nós temos hoje, né, que fica presa dentro dessa dinâmica espaço-tempo, que nos impossibilita hoje até mesmo chegar na estrela mais próxima, que é a Alpha Centauri, ok? Então, ocorre que quanto mais próximo, agora aqui, voltamos aí aquele exemplo ali da borda da Via Láctea, né? Ocorre que quanto mais próximo do centro da galáxia, as estruturas estão expostas a frequências de um gradiente energético e magnético mais potente, sendo suportado pelas estruturas mais sutis. Então, se você está na quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, você tem condições de estar mais próximo do centro, né, da Via Láctea, sem se prejudicar com a força da emanação da energia promotora da vida, né, que emana do centro, né, dessas formações aí de constelações. Por isso, as estruturas mais densas encontram-se mais afastadas do centro galáctico e recebem menos gradiente vibracional das energias oriundas da matéria escura, propiciando-lhes, assim, sua operacionalidade. Entendeu? Então, nós estamos na borda da Via Láctea, a Via Láctea, de uma forma proposital para quê? Para que a gente possa passar por esse tipo de experiência que nós estamos vivenciando hoje, né? Que tem como desafio nosso a superação da dualidade. Bom, por outro lado, as realidades biológicas mais densas ficam mais expostas às influências negativas, próprias da própria dualidade, e aos ataques de seres frequenciados por chopates e draconianos, reptilianos, ou seja, seres oriundos de outras experiências que acabaram entrando em contato com a nossa realidade, né? E suas formações umbralinas. Este menor gradiente vibratório permite o trânsito de energias que afastam os gradientes de dualidade. Então, aqui ele está falando que quanto mais sutil a matéria, né, menos exposição se tem àquele tipo de energia pesada, né, em que os seres ainda ficam muito presos a essa questão da dualidade, gerando os limites de polaridade, ok? Então, assim, essa segunda parte da apresentação, ela foi mais para mostrar, né, para nós essa relação, sabe, das dimensões em relação à sutilização, ou à necessidade que a gente tem, né, de procurar essa coisa que a gente chama de sutilização, ou seja, fazer vibrar, né, os átomos da nossa constituição de uma forma, né, mais ágil, para que a gente possa, então,
experimentar outros gradientes de realidades e não ficar preso, né, a essa realidade aqui que, de uma certa forma, impõe um desafio muito grande para quem está aqui, né? Muito grande. E fazendo com que poucos seres queiram entrar nesse tipo de realidade, por todas essas vicissitudes aí que a gente, né, já fez referência, né? E mais ligadas ao perigo do aprisionamento, né, na quarta dimensão, ok? Outro dia eu vou falar melhor sobre isso, tá? Esses perigos aí do aprisionamento. Porque assim, o nosso tempo aqui não permite que a gente possa entrar nesses detalhes, tá? Deixa eu ver uma coisa. Vamos aqui fazer nosso encerramento dessa etapa e partimos para a realização da revogação de contratos de alma hoje com o auxílio da técnica do Ho'oponopono, ok, pessoal? Então, para encerrar nossa apresentação de hoje, agradecemos aos nossos guias e amados mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra e de Monmátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. Assim, felizes e confortados por vossas presenças, por por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar esta apresentação, dando-nos força e inspiração para avançar cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental, dizendo todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Dijai Shiva Om Shivonkara, Dijai Shiva Om Shivonkara, Harion, 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 Harion Kara. Assim é, que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos em paz. Selamat Mai. Selamat Mai. Ok, pessoal? Então, vamos, sem maiores delongas, entrar aqui na nossa revogação de contratos de alma. Eu vou colocar aqui na tela, aí vocês me dizem se vão, já estão visualizando o decreto, tá? Vamos lá. Aqui. Aí. Ok. Vamos. Eu acho que conseguem aí visualizar, né? Então, Ho'oponopono com o decreto de revogação de contratos, tá? Inicialmente, esse documento ele foi canalizado por Greg Mise e, posteriormente, foi atualizado, né? Nesse caso aqui, pelo mestre Rocco, ok? Então, vamos fazer 3 vezes esse mantra aqui para a formação da Merkaba, tá? Esse é um mantra que forma a Merkaba, você não precisa nem visualizar a Merkaba, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, tá, para fazer a construção, né, dinâmica de uma Merkaba, a construção mental da Merkaba, né? Então, se souber esse mantra, já está no bom caminho, ok? Então, vamos lá, pessoal. Lang, van, ram, pan, han, on, ao, yang, yon, lambrish, domyon, arranchivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan, lang, van, ram, pan, han, on, ao, yang, yon, lambrish, domyon, arranchivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan, Lang Van Ram Pan Han On Ao Yang Yong
Lambrish, Domion, Arranchivan, Suanvoran, Manvon Suran, Yanvan Non Suryan. Ok? Então, agora, fechemos nossos olhos e elevemos nossos pensamentos, elevemos nossos sentimentos, elevemos nossas emoções, elevemos nossas aspirações aos mais altos degraus da multidimensionalidade e nos conectamos com o nosso real e verdadeiro ser, que é o que temos de mais próximo da fonte fractalizadora para este momento. E nesse estado de profunda ressonância com os aspectos mais sutis de nossa composição septenária, cada um pense na verbalização do seu nome, assim, denominado nesta encarnação, com a força do ser que nos fractalizou, invoco a presença do comando estelar a que estou vinculado. Caso saiba, verbalize. Se não sabe, você pode invocar o comando micaélico. Então, invoco o comando micaélico e me envolvo com minha Merkaba no tubo de luz prateada, que parte de Salvactor, capital de Nevadon, sobre a projeção do yantra da hierarquia micaélica, da qual recebo inspirações. Raio laser, este que vai até o centro da Terra, onde atuam as equipes telúricas, linha da direita, linhas da esquerda, da qual recebo proteção. E nesse estado, declaro que eu sou os aspectos positivos do mental superior, agindo com alegria, leveza e graça, por meio da minha interface no universo bariônico, para o reequilíbrio das polaridades desse fractal, para o gerenciamento dos 4 corpos inferiores, para a ativação dos chakras e gestão da chamatrina, para o resgate suficiente do karma por meio da chama violeta, sem prejuízo da programação para a atual experiência, para o benefício de minha família de almas e para a libertação do mental superior. Convido a participar dessa revogação a hierarquia acima citada e as demais composições do meu ser. Apelo aos comandos federados vinculados ao projeto micaélico para me frequenciar na coragem a fim de que eu possa vivenciar e superar minhas sombras, apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta revogação. Peço à hierarquia a qual estou vinculado que feche minha aura e ajuste o canal de ressonância com as forças superiores, com o propósito da minha despolarização, para que as energias solares fluam livremente até mim. Não se poderão fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo das energias da vida, da liberdade e da evolução. Com a força do ser que me fractalizou, invoco a atenção da supraconfederação, da ordem Santa Ametista, Santa Esmeralda, Melquisedeque, ao gestor desse holograma, para que protejam completamente essa experiência e que revoguem toda a negatividade que não me pertence, que esteja em meu campo, a fim de potencializar esta revogação. Afirmações apométricas. Eu sou livre, consciente e autônomo. Eu sou livre, consciente e autônomo. Eu sou livre, consciente e autônomo. Sinto muito, me perdoem. Hoje eu os amo e sou-lhes muito grato. Peço a todas as forças acima citadas para que removam e dissolvam completamente de mim e dos lugares onde frequento todos e cada um dos implantes e suas energias infectantes, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Uma vez consumado, peço a completa restauração do meu campo de energia original, cobrindo-o com a luz dourada do pó de ouro líquido. Revogação. Eu, o ser conhecido nessa encarnação como, verbalizem mentalmente o seu nome, abro todas as dobras, bolhas temporais e dimensionais, localizando todos os momentos em que houveram contratos negativados por mim celebrados, e declaro, nesse instante, que revogo, renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associações com seres, sociedades secretas, adorações, religiões e pessoas que já não servem ao meu bem mais elevado, para a evolução real da minha consciência e para a libertação do meu mental superior dos exílios planetários,
acordados nessa vida, em vidas passadas, em vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as consciências que estão ligadas a esses contratos, aos seus backups de contratos e associações, as que agora renunciam, que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia agora e para sempre, em retroativo, levando seus artefatos, dispositivos, objetos, energias semeadas, símbolos e conhecimentos negativados. Para assegurar isso, eu agora apelo aos representantes da Federação Galáctica que não participam dos jogos de dualidade e que estejam apoiando meus interesses de libertação multidimensional, que sejam testemunhas e condutores da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram o trabalho do programador. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a verdade como forma de libertação e evolução multidimensional. Eu declaro isso adiante e retroativamente, que assim seja. Sinto muito, me perdoem. Hoje, eu os amo, sou-lhes muito grato. Sinto muito e assumo a responsabilidade pelo que quer que esteja acontecendo em minha vida, em meu campo. Aliança. Eu agora volto a garantir minha aliança com a hierarquia micaélica, com a hierarquia Melquisedeque, e o dedicar meu ser inteiro, minha porção física, mental, emocional e multidimensional, à vibração micaélica. Desde o momento em diante, desse momento em diante, em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo, faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem a vibração micaélica em busca da verdade. Ademais, dedico meu ser, minha própria maestria, ao caminho da minha ascensão, e do planeta também, enquanto eu estiver nessa encarnação. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo minha hierarquia e o meu eu superior para que façam mudanças em minha vida, para facilitar de forma harmônica esta nova dedicação. Eu agora declaro isso e que seja escrito no livro da vida, e que assim seja. Emaranhamento. A Ravona e aos demais setores do super-universo, universos físicos e extrafísicos. A cada ser neles contido, sintonizo agora todos os lugares onde tem estado, todas as experiências das quais tenha participado, e todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora corto, secciono, perdoo e me perdoo também. Eu os perdoo pelo assédio, manipulação e tudo que merece ser perdoado. Entre vocês e eu lhes peço que me perdoem também. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesmo pelas decisões errôneas que tenha tomado em momentos em que minha consciência estava menos evoluída do que agora. E esses atos tenham afetado o meu eu superior. Sinto muito, me perdoem. Hoje eu os amo, sou-lhes grato. Me perdoem pelo mal que tenha cometido a todos vocês, a mim, ao planeta, ao meu planeta de origem, ao programador dessa encarnação, Amit Hanel, a todos os envolvidos nos eventos cósmicos que deram vazão ao surgimento do projeto Micaele, e peço à minha egrégora ajuda para aprender a me perdoar e a perdoar a todos. Transmutação. Estamos, nesse momento, coletivamente curados e perdoados. Agora elevo as frequências mentais de todos os envolvidos até nossas hierarquias e peço a selagem de todos os nossos corpos multidimensionais com a luz dourada e com o raio rosa da hierarquia Mahatma. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz evolutiva que transforma e perdoa. Nós somos livres de todas as vibrações e emoções da terceira e quarta dimensões, de dor, medo, ira, crueldade e dos desejos do poder pelo poder. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos de backups de contratos ou energias semeadas estão agora desfeitos, seccionados, desprogramados e terminados. Eu agora apelo a Saint-Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora, em seu estado purificado. Visualizem a chama violeta fazendo mudanças
das cores corporais, do escuro para o violeta, do violeta para o prata. E dissolvidos completamente esses canais de drenagem. Comande a dissolução dos tubos de drenagem de energia. Sinto muito, me perdoem. Hoje eu os amo, sou-lhes grato. Eu os amo e reconecto com a fonte de tudo que é esse sentimento que transforma a energia emperrada em fluente, permitindo o fluir da vida. Vinculação. Eu peço ao Senhor Metraton que nos libere das cadeias da dualidade e que o selo da hierarquia micaélica, da hierarquia Mahatma, da hierarquia Melquisedeque, das hierarquias telúricas vinculadas ao conselho, ao comando Astar Sheram, sejam colocadas sobre mim, como protegido das influências que lutam contra a evolução de todos. Sinto muito, me perdoem, hoje eu os amo, sou-lhes muito grato. Expresso minha gratidão na certeza de que a questão, ou essas questões, serão resolvidas para o bem maior de todos os envolvidos. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. E assim, encerramos a nossa revogação de contratos, agradecendo a todos os seres multidimensionais vinculados ao projeto Mahatma, ao projeto micaélico, que se fizeram presentes a essa invocação, segurando a nossa roda para que esse trabalho de exposição e de revogação de contratos de alma pudessem chegar ao seu fim desejado. E assim, damos por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a todas e todos e convidamos a todas e todos também para que no próximo domingo possam comparecer ao Samadhi, em que faremos a apresentação do tema ligado às infiltrações nos ancoramentos. E então, agradeço a todos e a todas, e até logo mais. Ok? Gratidão. Gachô Regi Ho.